TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Oferecimento Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. Programa apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, com a reprise que você já está habituado, que você já está acostumado. Todo sábado, a partir de 1h da tarde, dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos sempre com um bom tema e sempre com um bom entrevistado, procurando sempre destacar os assuntos atuais e que sejam de relevância e que possam, acima de tudo, ajudar a você, telespectador que nos acompanha ao vivo nessa terça-feira, a entender um pouco melhor, a entender um pouco como melhorar um pouco mais a sua saúde. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Esta que é a primeira terça-feira do mês de outubro, dia 3 de outubro. Com muito prazer, pela primeira vez eu recebo o médico Dr. Leonardo Bruno de Moraes. Ele é endocrinologista. Nós vamos falar sobre a questão da obesidade e também do diabetes. Para você que está ligando a TV Candidez agora, o Amostra Grátis está apenas começando e é claro que você pode participar conosco ao vivo, enviando a sua pergunta. Nosso WhatsApp já está aqui ativo. É o 99808-5670. 99808-5670. Doutor Leonardo Bruno de Moraes, muito boa noite. Prazer em recebê-lo aqui pela primeira vez no Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, telespectadores. Muita gratidão de ter recebido o convite para estar aqui no Amostra Grátis com o nosso amigo Samuel do Vale. E a TV Candidez, mais uma vez, saindo na frente. É verdade, com informações importantes. Dentro desse tema, a obesidade e diabetes, eu gostaria que você falasse para a gente, primeiro, o que é. A gente já falou sobre diabetes aqui em outras situações, com outros médicos, mas é claro que pode ser até uma pergunta óbvia o que é diabetes, mas eu acho muito importante porque o telespectador pode já ter ouvido falar e às vezes as informações chegam confusas. Então é muito importante um endocrinologista, um especialista da área, falar para a gente primeiro o que é diabetes. Pergunta básica, muito importante, Samuel, porque na verdade quem não sabe o que é diabético é o próprio diabético. Então a nossa importância nesse tratamento é informar o paciente. O termo técnico diabetes vem do grego de muitos anos atrás, com a palavra diabetes significar sifão, quer dizer, passar por alguma coisa, igual o sifão lá do lavatório, é para onde escorre a água. E como a principal tipo de diabetes é o diabetes mellitus, que nós vamos abordar mais para frente no programa, ele significa diabetes, o sifão que passa por o mel, então é o sifão melado, o sifão de açúcar. Então foi descoberta a diabetes há muitos anos atrás, que as pessoas urinavam aquele excesso de açúcar que estava no sangue. Então, quando passava pelo rim, o rim não dava conta de filtrar e liberava aquele açúcar. Então, foi inventado o nome diabetes. Então, isso é interessante porque o paciente, ele acha que é só tomar medicação que ele está tratado, que às vezes está curado. E não é só isso, né? Ele tem que entender que o diabetes é uma doença envolvida com açúcar, com carboidrato. Se ele não restringe na alimentação, provavelmente ele vai ter um descontrole a longo prazo. Quais são os tipos de diabetes e em que fase da vida ela ocorre? Eu estou fazendo aqui duas, eu vou ligar mais uma terceira pergunta logo no começo do programa, né? Por que o diabetes aparece na vida da pessoa? Porque a pessoa aparentemente ela está bem, ela pode não apresentar até nenhum sintoma, que é a questão do emagrecimento e outros mais. Sim. Ela vai no laboratório, talvez numa rotina, faz o exame e está lá uma glicose completamente alterada, doutor Leonardo, né? Então, fala para a gente desses tipos de diabetes que existem. Certo. Para explicar isso, a gente tem que diferenciar diabetes, né? Então, como eu comentei aqui no início que o diabetes mellitus é
a prevalência, né? Existe vários outros tipos de diabetes, hoje diagnosticada com diabetes de fatores genéticos, até quase 50 tipos de diabetes, mas 95% é o mellitus, né? É esse tipo de diabetes. E o diagnóstico desse tipo de diabetes diferencia-se entre o diabetes do tipo 1, mellitus tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, normalmente, ele vai ter uma hiperglicemia, né, que é um aumento da glicose, de forma súbita, ele não vai sentir isso. Aí, quando ele começar a ter os sintomas, que é a perda excessiva de diurese, né, começa a urinar muito, boca seca, emagrecimento rápido, ele vai começar a desconfiar. Ele vai pensar em algumas doenças, o médico vai pedir alguns exames para ele. Se apresentar uma glicemia, normalmente vai estar alta de jejum, ele acima de 99, que é o padrão hoje, acima de 10 horas de jejum, ele vai estar com diagnóstico. Hoje ainda tem o pré-diabético, normalmente o diabetes mellitus tipo 2 aparece muito, que é os casos mais prevalentes. Esse paciente não é um paciente mais obeso, é um paciente que está tendo resistência à insulina, né, que é outro mecanismo. O tipo 1 é a falta e o tipo 2 é a resistência. Ele produz, mas ela é ineficaz. Então, ela aumenta no sangue. Então, normalmente, esse paciente ele já começa a aumentar o quê? A diabetes pós-alimentação, né? Então, quando você faz uma glicemia pós-prandial, que é após a refeição, 2 horas mais ou menos, você consegue diagnosticar mais. Então, hoje em dia, abaixo de 99 é normal, entre 99 e 126 miligramas por DCL. Ele é um pré-diabético, voltou esse termo que tinha sumido muito na literatura, né? Voltou a ter, que é já para ficar de alerta, já começar com medicação, mudanças do estilo de vida. E acima de 126, no jejum, 2 exames comprovados pode ser diagnosticado diabetes. A partir disso aí vai investigar para diferenciar se é diabetes tipo 1 ou tipo 2. Tipo 1, provavelmente num paciente mais jovem, e o tipo 2, normalmente num paciente de certa idade ou com obesidade. Essa questão dos números do parâmetro, isso parece que vem mudando um pouco. Há uns 10, 15 anos atrás, eu me lembro que era até aceitável da pessoa falar assim, até 110 está tranquilo. E isso já não prevalece mais pelo que você acabou de explicar agora. Isso. Foi comprovado que pacientes entre 100 e 110 já começa a ter a gente chama de score, uma coisa de glicemia já, uma memória glicêmica. Então, esse paciente já tem que ser tratado. É um paciente que já tem que começar a medicação, ele tem que mudar o estilo de vida dele, quer dizer, medicação, exercício físico e reeducação alimentar. Se ele não começar a fazer isso, ele vai entrar num quadro mais descompensado da diabetes. Pode-se dizer que uma é mais perigosa do que a outra? O tipo 1 é mais perigoso do que o tipo 2, o tipo 2 é mais do que o tipo 1? É perigosa, qualquer diabetes vai ser. O tipo 1 é um tipo mais agressivo, porque o paciente ele não tem a insulina. Então, ele tem que controlar pela insulina exógena. Ele tem que aplicar a insulina nele. Então, é mais difícil o controle. É um paciente jovem, às vezes na juventude, o paciente é mais rebelde à medicação. Ele está entrando naquela fase de juventude, de querer sair, de querer experimentar as coisas. Então, às vezes, o paciente ali, se ele não começa a cuidar desde o início, ele tem mais dificuldade no futuro de não apresentar lesões. Né? O diabetes tipo 2 já é um cara mais experiente, é um paciente que já está com obesidade, sedentário. Se você muda um pouquinho o estilo dele da vida dele e melhora com a medicação, ele consegue contornar melhor. Perigo os dois têm, né? Leonardo, o tipo 2 ele vai acontecer só na pessoa obesa ou pode ser naquela pessoa magrinha que sempre teve um biotipo bem magro? Pode aparecer também o tipo 2? Pode aparecer. É bem comum na obesidade porque as duas são muito relacionadas, né? O processo inflamatório, o excesso de insulina que a obesidade causa, provavelmente vai acarretar uma diabetes, tá? Mas o tipo 1 e o tipo 2 pode aparecer tanto no obeso quanto na pessoa mais magra. Você falou da questão da rebeldia, né? Da juventude. Eu conheço uma jovem abaixo dos 20 anos que comprovadamente tem a glicose alterada, já foi constatada como diabetes, já chegou quase na faixa dos 180, 160, mas que não está nem aí e que não liga e até parece, quanto mais jovem, a pessoa não acredita que tudo aquilo que o médico fala que vai acontecer e que pode acontecer no futuro, de fato vai acontecer. Ela acha que isso não vai ocorrer. Estou falando isso porque eu gostaria que você explicasse para a gente das principais complicações causadas pelo diabetes. Certo. Samuel, muito comum no consultório da gente, pacientes rebeldes, levados pelos pais, levados por familiares, que não aceitam,
né, a doença. Acha que é uma doença que controla com uma medicação só, principalmente o jovem, né? Acabei de comentar, o jovem ele é mais rebelde à medicação. Principalmente porque antigamente a gente tinha diabetes tipo 1 exclusiva dos jovens. Mas agora tipo 2 também está aparecendo pelo excesso de peso. A obesidade cresce em progressão geométrica, né? Então, a cada dia mais o paciente está aparecendo com isso. E as complicações mais prevalentes na diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, eles são simplesmente lesões definitivas. São lesões oculares, né? Doença proliferativa do diabetes, muito comum. Doenças renais, né? Insuficiência renal, proteinúria excessiva, lesões que causam até paciente chegar à hemodiálise, né? Se ela não compensasse a diabetes dela. E os principais são doenças cardiovasculares, né? Cardiovasculares circulatórios, doenças cardíacas, doença periférica de membros inferiores são doenças perigosíssimas. Se você tem uma lesão com diabetes compensada, uma lesão no seu pé, uma lesão na sua perna, e você não cuidar, você pode chegar a ter amputação, né? Então, são complicações severíssimas. É uma doença que eu chamo, é uma doença muito má, doença maligna, né? Que se você não controla, você não consegue, nem com medicação e nem com reza, né? Não consegue chegar a um ponto de controle bom. Vamos explicar que o diabetes não tem cura, né? Por isso que é importante ter esse acompanhamento médico, porque ele tem o tratamento e, vamos dizer, o controle, está correto? Isso. Só te interrompendo, Samuel, ele não tem cura, mas tem remissão. Tem pacientes de consultório, pacientes de hospitais, que hoje não tomam remédio mais. Por quê? Eram obesos, eram sedentários, faziam excesso de carboidrato, alimentação com excesso de carboidrato, açúcares, e hoje não fazem mais. A longo prazo, o paciente consegue fazer a remissão, mas são poucos que conseguem isso, porque é difícil, a gente concorda com o paciente que é difícil, mas se ele conseguir, ele lutar, ele chega ao seu objetivo. Muito bem, para você que está sintonizando a TV Candidez agora, no Amostra Grátis da Saúde, nós estamos ao vivo, e eu gosto sempre de frisar o ao vivo, viu, doutor Renato, porque ao vivo ele faz toda a diferença. Sim. Porque ao vivo você participa conosco enviando o seu WhatsApp. Nosso número já está aqui, algumas perguntas já estão sendo enviadas, que é o 99808-5670. Com muito prazer, a gente está recebendo hoje o médico Leonardo Bruno de Moraes, da Humaniza. Nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo, dando as boas-vindas aí para o nosso novo patrocinador, a Vascular Laser Master. Daqui a pouco a gente volta na sequência do Amostra Grátis desta terça-feira. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. A nova pesquisa do Sensuc confirma. Mais uma vez, as emissoras do Sistema MPA são número 1 em audiência em 2017. A 94 Live e a Nova Sertaneja estão empatadas em primeiro lugar na preferência do ouvinte. E a Rádio Minas AM e FM é a preferida pelo público para transmissões esportivas e jornalísticas. Sistema MPA, mais uma vez, o grupo número 1 em audiência. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história.
Olá, filhos e filhas, estou aqui neste canal semanalmente com o programa Evangeliza Show. A sua catequese semanal, espero por você. Evangelizar é preciso. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Terça-feira, para você que gosta de acompanhar aí o Gazeta do Oeste, vamos à primeira imagem, por gentileza. Toda quinta-feira, você já sabe, as principais notícias relacionadas à questão da saúde você acompanha no Gazeta do Oeste. Eu não sei qual que tem a primeira, aí sim, que foi a dessa semana, né? A questão dos benefícios da musculação vão muito além do corpo definido, numa reportagem que fizemos aí com o preparador físico Anderson Rodrigues. Vamos à próxima, por gentileza. Nós já falamos sobre isso, do setembro já foi encerrado, que foi a questão da prevenção e sinais do suicídio com o psiquiatra José Lúcio de Abreu Faria Júnior. Foi uma reportagem que deu uma repercussão muito grande, que foi um tema pesado e que tem que ser abordado pela imprensa, que foi a questão da prevenção e suicídio. Também uma reportagem de destaque no jornal Gazeta do Oeste. E do Gazeta eu vou para a revista Checkmate. Já está aí em todos os consultórios a revista Checkmate, e na nossa coluna Qualidade de Vida, nós temos aí a questão da lombalgia, como prevenir e tratar, com o ortopedista Guilherme Paião. Foi uma reportagem que ele falou sobre a questão de postura, né, a questão da prevenção, enfim, sobre a lombalgia, vale a pena conferir. O lançamento da revista foi, mais uma vez, no auditório da FIENG Regional, com uma palestra da mastologista. Foi muito interessante e foi uma boa sacada, porque uniu o lançamento de uma revista e, acima de tudo, numa prestação de serviço. Eu não sei se nós temos fotos, imagens. Aí sim, algumas imagens de pessoas que compareceram neste evento do lançamento de mais uma edição da Checkmate, onde a gente assina aí uma coluna com a qualidade de vida, repetindo que foi o destaque do ortopedista Guilherme Paião. Ele falou sobre a questão, evidentemente, da coluna, evidentemente das dores, da lombalgia, e foi uma palestra bastante interessante da médica Sabrina, que é do Hospital do Câncer, que atende também no Hospital do Câncer. Obrigado aí ao Lucas, ao Túlio e ao Diogo pela colaboração. De volta ao vivo, nós estamos recebendo hoje o médico Leonardo Bruno de Moraes, da Humaniza Clínica Médica, recebendo hoje, falando sobre a questão da obesidade e do diabetes. A gente vai falar um pouco sobre a obesidade agora nesse segundo bloco, mas eu gosto sempre de destacar também um pouco do profissional que aqui passa, e principalmente quem vem pela primeira vez, e o público que acompanha a TV Candidez gosta de ver, mas quem é esse médico? Quem é esse profissional? E a maioria dos médicos que aqui passam e que aqui nós entrevistamos não é de Divinópolis, mas esse aqui é um divinopolitano da Gema, Leonardo Bruno de Moraes. Leonardo, como é que é um pouco a sua história com Divinópolis? Eu já vou até apresentar aqui o Leonardo, que é filho de uma figura muito conhecida aqui em nossa cidade, que é o advogado, foi secretário municipal de esportes aqui de Divinópolis, atuou nas várias gestões do prefeito Galileu Teixeira Machado, que é o José Geraldo de Moraes, muito ligado também ao esporte divinopolitano. Como é que é a sua história com Divinópolis? Né? E é uma família de irmãos todos médicos. Sim. A minha história, nasci em 1980 aqui no Hospital São João de Deus, né? E fomos criados aqui no bairro Cidil, eu e meus irmãos, né? Graças a Deus. E sempre gostei demais. Divinópolis é uma cidade muito gostosa de viver. Sempre curtimos muito ficar aqui. É uma cidade que tem um aporte de estrutura boa para o interior, né? Ainda mais de Minas Gerais. Mas o vestibular de medicina é complicado. Aonde você passou, você tem que ir. Eu fui passar em Uberaba, então fiquei lá durante 6 anos, fiz a faculdade de medicina em Uberaba, voltei depois de um ano de formado para Divinópolis e entrei no Hospital São João de Deus e fiz minha especialização lá em clínica médica, em medicina intensiva, depois fui para Belo Horizonte para fazer a endocrinologia. E há 2 anos e meio, 3 anos, nós montamos o consultório, né? Eu e o meu irmão Flávio, que também é médico. O Flávio, que é nefrologista. Nefrologista. Também atua com você na Humaniza. Isso. E até hoje estamos lá. Estamos com uma equipe boa, o pessoal coerente, bom de serviço.
E a atualização em endócrino mesmo tem uns 2 anos e meio. Tá, e você tem um outro irmão que também é médico, mas que não está em Divinópolis. Sim, sim. Tem o Eduardo, que é pediatra, mas mora em Brasília. Então, meu pai criou os 3 filhos já pensando nisso, né? Ter os 3 filhos médicos para não ter problema de saúde lá em casa. O José Geraldo de Moraes, ele está aposentado e até muita gente apostava que ele voltaria agora, porque ele tem uma ligação muito grande com o prefeito Galileu e muita gente acreditava que ele poderia fazer parte da equipe, mas foi uma questão dele, né? Uma opção dele mesmo de não fazer parte. Acho que agora está mais numa zona de conforto, mais de sossego, posso dizer assim ou não? Isso, agora estava seguindo as orientações do endocrinologista dele, né? Que é o filho. E agora é academia, exercício físico. Mas ele está bem, graças a Deus, está tudo jóia, né? Graças a Deus, está lá no condomínio, lá, ele e minha mãe, lá, sossegadinhos os 2. Muito bem, então mandar um abraço para o José Geraldo de Moraes e para a Marilda, que são os pais aqui do Dr. Leonardo Bruno de Moraes, que estamos falando hoje sobre a questão da obesidade e do diabetes. É verdade que você já se enquadrou dessa questão da obesidade na sua vida? Você não se importa de falar isso ou não? Não. É o exemplo que eu dou no consultório. Então vamos lá. Como é que foi? Como é que era a sua vida há uns 4, 5 anos atrás? E qual foi a mudança que aconteceu? Isso. Eu falo que eu sou meu próprio cartão de visita, né? Então, há 4 anos atrás, eu tinha um peso acima, hoje, me olhando hoje, a 20 quilos a mais. E quando eu comecei fazendo endocrinologia, eu conversei com meus professores, coisa e tal, e eles falaram, vamos tratar, vamos aprender o tratamento em você para você passar isso para os pacientes, né? Então, eu fui mudando meu estilo de vida, minha alimentação. Hoje eu diminuí quase 80% do carboidrato que eu comia, né? Que é a principal causa, o excesso do carboidrato, juntando com o sedentarismo, que a gente formado, pós-formando, dando plantão e trabalhando, a gente não tinha tempo. Muito plantão noturno, você não dormia direito. Então eu fui ganhando peso. E há 4 anos atrás eu coloquei uma meta na minha vida, que era praticar esporte de alta intensidade e começar a alimentar-se melhor. Então hoje eu tenho 20 quilos a menos quando eu comecei há 4 anos atrás. E estou achando muito bom, porque hoje em dia eu dou conta de amarrar meu cadastro, eu dou conta de fazer coisas que a obesidade me restringia, né? Então, a qualidade de vida, meus exames melhoraram. Então, eu quero que isso passe de mim para o paciente. Se o paciente chegou para mim com obesidade, eu entendo o tanto que é difícil. É difícil, não é fácil perder peso. Ganhar é muito mais fácil, né? Então, essa obesidade que eu sofri na pele, eu quero que o paciente não sofra também. Então, hoje em dia, a gente não trata só a obesidade, a gente previne ela também. A gente não quer que ninguém tenha. Deixa eu fazer aqui apenas uma correção, né? Eu errei aqui ao dizer o nome da médica que fez lá a palestra da mastologia e o Giovanni Lima me mandou aqui agora há pouco um WhatsApp. Na verdade, é Letícia Rios, então foi a mastologista do Hospital do Câncer, está consertado, viu, Giovanni? E não Sabrina, conforme eu informei aqui erradamente. Quem está acima do peso pensa assim, eu não vou conseguir. Mas com uma orientação médica, com tratamento, essa pessoa consegue perder peso, ter questão da estética da maneira que ela quer e prevenir uma doença, prevenir um diabetes, por exemplo. Isso é possível dentro de quanto tempo? É muito rigoroso? Ou não sei se eu estou fazendo muita pergunta ao mesmo tempo, eu queria que você fizesse esse resumo para a gente. Não, dá para resumir tranquilo. A obesidade, ela é uma doença, uma pandemia, o mundo inteiro está passando por isso, né? Hoje, se você falar em porcentagem, hoje nós temos uma população com mais de 50% de sobrepeso. Então, é uma coisa assim monstruosa, o mundo inteiro está passando por isso, porque nós começamos a ficar mais cômodos. Hoje tudo é controle remoto, é computador, é celular. A comodidade foi uma coisa boa para a gente, mas por outro lado ficou muito ruim. Então, nós ficamos sedentários e com o uso abusivo dos carboidratos. Então, a gente tem que começar a modificar isso, senão a gente não vai conseguir. Então, o que é a prevenção que você vai fazer o tratamento na obesidade? Você vai juntar uma tríade, que é muito simples. Você vai procurar um endocrinologista inicialmente, que ele vai indicar um nutricionista e vai indicar um educador físico. Quando você junta com esses 3 pilares, você consegue um tratamento de boa qualidade. Não é só chegar, pegar um remedinho e ir embora para casa, né? Eu sempre brinco com os pacientes que se tivesse esse remédio milagroso na face da terra, a gente mandava a Copasa colocar na água. Aí ninguém era obeso, né? Então isso não existe.
A gente precisa, então, avaliar a parte hormonal desse paciente, ver se ele tem algum distúrbio, algum hipotireoidismo, algum excesso de cortisol, uma insulina em excesso fazendo anabolização no corpo desse paciente. E, se precisar, inicialmente, do tratamento dele, associar alguma droga anorexígena, que iniba aquela compulsão alimentar dele. E, associado a isso, uma reeducação alimentar, uma nutricionista de boa formação, para ter essa orientação, e um educador físico. Porque você pedir uma pessoa obesa para ir para uma pista de Cooper correr, sem uma orientação, ele vai ter uma lesão, vai piorar o quadro dele e ele vai acabar não fazendo nada. Então, a gente precisa de um orientador, precisa de um personal ou uma pessoa que tenha a capacidade de orientar. Quando você associa esses 3 profissionais, o ganho para o paciente a longo prazo é muito bom. Ele tem um resultado muito legal. Então, não existe milagre, existe esforço. Se o paciente está afim de fazer essa mudança na vida dele, ele consegue. Eu posso dizer que praticamente todas as pessoas que chegam no consultório médico acima do peso ou obeso, e eu até queria que você explicasse a diferença, né? Isso. Nós podemos afirmar que praticamente quase todas as pessoas, 100%, chegam com os exames alterados, não só da glicose, mas também de outros também? Sim. Só para a gente diferenciar, então vamos lá. O que é sobrepeso, o que é obesidade, o que é obesidade mórbida? Então vamos lá, vamos explicar. Isso. Hoje em dia existe um cálculo chamado IMC, que é o índice de massa corporal. Então você vai pegar o peso do paciente e dividir pelo quadrado da altura, quer dizer, a altura vezes a altura, né? Então esse cálculo, ele tem que estar compatível com o peso e a altura do paciente entre 20 e 25. Essa divisão tem que dar 20 e 25 para o paciente estar numa boa massa, num bom peso. Se ele ultrapassar 25 até 30, ele está sobrepeso. Se ele passar dos 30 a 35, é chamado de obesidade grau 1. Dos 35 aos 40, é a obesidade grau 2. E acima dos 40, que está começando a acontecer muito caso, é a obesidade grau 4, né? Que é a obesidade mórbida, tá? Chamada de mórbida. Então, isso é bem usado pelos médicos bariátricos, né? A indicação da bariátrica é isso, é um paciente que já tem uma obesidade grau 2, que tem comorbidades como hipertensão e diabetes, ou é um paciente que já tem uma morbidade grau 3, que é a mórbida, né? Como é que foi a outra pergunta? Com relação a... Deixa eu voltar aqui. Com relação à questão da obesidade, se os exames ficam alterados. Isso. Existem 2 tipos de alterações nos exames. Ele pode alterar pela causa, fazer a causa da diabetes, né? Que é um excesso de insulina, um excesso de cortisol, um hipotireoidismo, uma baixa do hormônio tiroidiano, que é o hormônio mais metabólico do corpo, ou pode vir alterado pela obesidade, né? A obesidade pode alterar o triglicéridos, o colesterol, a glicemia, não isso sendo causa, sendo consequência, né? Então, normalmente, é raro a pessoa obesa, né? Principalmente acima do IMC de 30, é muito difícil ela não ter uma alteração em exames laboratoriais. O Mário está perguntando aqui, doutor Leonardo, fala pra gente, o tratamento para emagrecer dura quanto tempo? Foi bem curto e grosso aqui. Isso é individualizado, né? Isso é individual. Não tem como você olhar para um paciente e falar que ele vai perder 20 quilos em 6 meses. Não tem como. Então, depende muito da intensidade de exercício que esse paciente faz, depende muito do metabolismo. Por isso que precisa de uma avaliação metabólica, precisa de uma avaliação endocrinológica com toda a taxa hormonal desse paciente para saber. Então, tem paciente meu que perdeu 15 quilos em um mês, mas só que o paciente era um paciente muito obeso. Então, isso depende muito do paciente, é variável. Mas que tem jeito para todo mundo, existe. O Jardim está perguntando aqui para você comentar quais são os problemas mais sérios que a obesidade pode trazer. Do Barricaraí. Obrigado, um abraço a todos do Barricaraí. Certo. Eu acho que a obesidade é a restrição, né? A restrição que ela te causa. Então, você não consegue fazer um exercício, você tem dores musculares excessivas. Vamos fazer um exemplo. A sua coluna, quando você chegou à estatura máxima sua coluna foi feita para você ter 80 quilos. Se você tem 160, você está carregando o seu próprio peso 2 vezes. Então, você vai sobrecarregar todas as articulações, principalmente as colunas, vai aparecer hérnias, vai aparecer desgaste ósseo, né? Sem contar as complicações cardiovasculares, né?
E doenças como AVC, como infarto, todos são relacionados, né? Sem contar as crônicas, hipertensão, diabetes. E o pior, né? Que últimos estudos agora, vão sair agora no final do ano, já estão sendo publicados, que a obesidade está relacionada a câncer, né? Então, o último estudo falou que acima de 60% dos pacientes com qualquer tipo de câncer são obesos. Não mostrou por que acontece isso. Mas se tem a prevalência, nós temos que tomar cuidado. Você né? não é o primeiro médico que fala sobre isso aqui. Outros colegas seus já passaram por aqui e também já falaram dessa relação da obesidade com o aparecimento de tumores. Isso. Você, quando resolveu perder aí os seus 20 e poucos quilos, né? Você demorou quanto tempo? Porque você, inclusive, é um colega nosso que corre também, né? Você é um adepto hoje, é um corredor também, né? Participa de algumas provas. Você esteve participando de uma agora recentemente em Belo Horizonte também, não foi isso? Isso. Esses domingos agora eu fui com uma turma boa lá, nós fomos fazendo a Pampulha, a corrida Harley Davidson, com uma corrida espetacular. Aliás, as provas ali da Lagoa da Pampulha são provas... muito bons. Eu participei no dia 20 de agosto, comentava com você aqui, da primeira vez que eu participei da corrida das estações. Eu tenho alguns amigos que já participaram e falaram tão bem da prova. E eu fui lá para conferir, participei do circuito das estações Primavera. E você vê realmente a organização, muito boa a prova. Organização muito boa. Então, quando você adapta a fazer um exercício de alta intensidade, que é uma corrida de 10, 12 quilômetros, 21, igual eu já cheguei a fazer... Uma meia maratona. Meia maratona. É um esforço que te libera uma endorfina, um prazer pós-corrida, que é muito bom. Né? Então, essas complicações, eu perdi esse peso que eu tinha, não foi de um dia para o outro, com certeza. Eu fiz aquele efeito sanfona, né, que a gente fala, que é perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Até o momento que eu falei, agora basta. Então, a alimentação sua é a longo prazo, o exercício é a longo prazo. Então, é 1 ano, 2 anos para você chegar no peso para estabilizar. Não tem como. Então, se você acelera com a medicação, mas se você não quer tomar medicação, é fazendo devagarinho que você chega. Então, eu perdi mais ou menos 20 quilos, foi mais ou menos uns 4 anos, né? Não foi uma coisa muito rápida. Mas até hoje a gente consegue. Eu sempre falo com a minha esposa que na hora que eu engordei 2 quilinhos, é só dar mais uma corridinha de 21 quilômetros que eles vão embora. É verdade. É impressionante o negócio. Olha aqui, no próximo bloco nós vamos falar sobre a questão do papel do endocrinologista para ajudar na prevenção da questão e tratamento da obesidade e diabetes. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. A nova pesquisa do Sensuc confirma. Mais uma vez, as emissoras do sistema MPA são número 1 em audiência em 2017. A 94 Live e a Nova Sertaneja estão empatadas em primeiro lugar na preferência do ouvinte. E a Rádio Minas AM e FM é a preferida pelo público para transmissões esportivas e jornalísticas. Sistema MPA, mais uma vez, o grupo número 1 em audiência. A Vascular Laser Center oferece diagnóstico e o melhor tratamento de varizes em microespuma, aplicação e cirurgia com laser e exame do Plexiscan colorido. São quase 20 anos de experiência em Divinópolis com o angiologista Alexandre Nonato. Marque sua avaliação na Vascular Laser Center, Edifício Milênio, 10º andar, com o telefone 3212-1004. Visite nosso site www.alexandrenonato.site.med.br. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria.
A Vascular Laser Center oferece diagnóstico e o melhor tratamento de varizes em microespuma, aplicação e cirurgia com laser, exame duplex scan colorido. São quase 20 anos de experiência em Divinópolis com o angiologista Alexandre Nonato. Marque sua avaliação na Vascular Laser Center, Edifício Milênio, 10º andar, com o telefone 3212-1004. Visite nosso site www.alexandrenonato.site.med.br. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Agora há pouco entrou aqui o Evandro Araújo, que estará ao vivo daqui a pouco no Espaço Aberto. Todos os dias, praticamente, o Evandro entra aqui e faz uma pré-consulta aqui com o médico, né? E se tratando da obesidade, o Evandro quer perder alguns quilinhos, já veio aqui, já conversou aqui um pouco com o médico Leonardo Bruno de Moraes. Bom, deixa eu fazer aqui um registro conosco, né? A partir de hoje também, a Vascular Laser Master do médico, colega aqui do Leonardo Bruno de Moraes, o médico Alexandre Nonato. E o Alexandre esteve aqui conosco também já no passado, dando uma entrevista e agora de maneira oficial participando como parceiro do Amostra Grátis da Saúde aqui na TV Candidez. Então, as nossas boas-vindas. A questão, nós estamos falando hoje sobre a questão do tratamento com o médico Leonardo Bruno de Moraes, sobre a questão da obesidade, e o Alexandre Nonato é a questão do tratamento de varizes. Então vale a pena você conferir que é um excelente profissional, a Vascular Laser Master, conforme já falamos aí no comercial. Então, boas-vindas a toda a equipe da Vascular, conosco a partir de hoje no Amostra Grátis da Saúde aqui pela TV Candidez. O nosso tema de hoje é a questão da obesidade e do diabetes. Temos aqui muitas perguntas. Deixa eu fazer aqui o registro ainda na fechada, por gentileza. Mandar aqui um grande abraço para o Rubens Beckman, lá do Vistadouro Aquavírio. O Bruno esteve aqui hoje na TV Candidez, conhecendo a TV. Ele é de Belo Horizonte, aliás, é um publicitário, né, que está aqui à frente do Vistadouro Aquavírio. O Vistadouro Aquavírio que já foi parceiro e também patrocinador nosso aqui na TV Candidez. E o Bruno está aí assistindo a Amostra Grátis da Saúde. Obrigado, viu, Bruno, pela sua visita, pelo nosso bate-papo de hoje. Mandar um grande abraço para o Didi, lá da Fazenda Didi Paraná, para a Sabrina. Felicidades aí do Vistadouro Aquavírio. E ele está mandando aqui uma pergunta: a redução da ingestão de carboidratos pode evitar diabetes? Está mandando aqui um abraço, está parabenizando aqui pelo programa. Você responde, Bruno, para a gente? Por gentileza, doutor Leonardo? Sim. É o que a gente começou a falar desde o início, né? Então, o carboidrato está presente em quê? Principalmente no açúcar, que é o principal malefício, né, das alimentações aí. E está presente no arroz, no macarrão, no trigo, no pão, na quitanda. Se você não diminui esse tipo de alimentação, o açúcar é discutível se precisa ser usado, né? Então nós estamos incentivando os pacientes a usar um adoçante, a usar umas alternativas a não ser o açúcar, porque benefício até hoje não encontrei nenhum. Então, se você diminui o carboidrato e associa-se com um esporte, uma atividade física, com certeza você não vai só prevenir a diabetes, também a obesidade, né? Previne os dois. Eu escutei também o seguinte, que alguns médicos também falam o seguinte: nós precisamos também do carboidrato, mas assim, numa quantidade menor. É por aí, eu estou certo? Estou falando como leigo, doutor Leonardo. Isso. É lógico, o carboidrato é a nossa primeira fonte de energia. Vamos só especificar para entender, o que é gordura, gente? Gordura é o excesso de energia, quer dizer, carboidrato que você comeu e você não gastou. Então, ele vai se acumular no corpo, em forma de gordura, tá? Então, você tem que comer, é lógico. Mas existem carboidratos muito mais saudáveis do que o carboidrato que é usado em excesso hoje, né? Então, o carboidrato integral, que vem da quitanda, o carboidrato integral do macarrão, o carboidrato integral do arroz, né? Então, quando você muda o seu carboidrato para o integral, ele vem junto com aquela proteína, né? Não é só o carboidrato. Então, o índice glicêmico, quer dizer, a quantidade de moléculas de glicose dentro dele é muito menor. Quando você troca isso, você tem um aporte bom de carboidrato, mas não tem o excesso. Ele não faz mal. O excesso é demasiado, igual uma pessoa que toma uma garrafa de café por dia com açúcar. Ela não precisava daquele tanto de açúcar. Para onde que vai aquele açúcar? Vai se transformar em triglicéridos.
O triglicérides, como ele não vai ser gasto, né? Ele vai transformar em triglicérides, e triglicérides no final vai virar uma gordura. Você falou que como ele não vai ser gasto é porque a pessoa às vezes não faz uma atividade física, seria isso, né? E nem se fizesse, né, Samuel? O excesso de açúcar, vou dar um exemplo para você. Uma garrafa de café, nós vamos gastar mais ou menos umas 3 colheres, 4 colheres de sopa de açúcar. Nós vamos ter que correr a meia maratona para queimar esse açúcar. É muita coisa, né? Quem que faz isso hoje? Uma dona de casa faz isso? Por isso que os médicos falam tanto da questão do refrigerante, que também tem muito açúcar. Qualquer refrigerante, até algo à base de cola, de cola ou não. Todos. E no Brasil é pior ainda. Aqui você chega aqui no Brasil a comprar um refrigerante diet, ele não é diet. Ele é reduzido o açúcar. Se você lê o rótulo lá atrás, está falando carboidrato em excesso, açúcar adicionado. Então, toma muito cuidado. Refrigerante é perigosíssimo. Eu conheço pessoas, eu acredito que você também conhece, e você, telespectador também, que não abre mão, toma refrigerante todos os dias. Isso é um mal? Isso, é um mal, né? Se você pegar um refrigerante de 600 ml, metade dele, 200 gramas ali, é açúcar, né? Se você pegar um copo de refrigerante e colocar na panela e deixar evaporar a água, você vai virar um melado, vai virar uma bala puxa, né? Aquelas balas puxenta, né? Então, não tem justificativa. Se você for usar o refrigerante, usa o zero, né? Tenta usar o sem o açúcar, com adoçante. E só para lembrar, todos os pacientes têm a mesma dúvida. A adoçante não tem estudos falando sobre câncer, sobre malefícios. Eu tenho certeza que o açúcar faz muito mais mal do que o adoçante. Tem muita gente que tem medo do adoçante. Isso, que tem demais. Escuta falar erradamente dessa questão, então não existe. Tem demais. Eu não conheço nenhum paciente que morreu de câncer de adoçante. Hoje não ouvi falar, nem vi nenhum estudo falando. Mesmo que não tenha glicose alterada, você recomendaria usar o adoçante? Recomendo. No cafezinho, por exemplo? É porque, na verdade, se a gente pensar num fundo genético que a nossa família lá atrás já trouxe pra gente, né, do diabetes, a gente tem que prevenir. Ou se não adianta só você fazer exercício e coisa e tal. Se você exagera no açúcar, você tem mais chances de apresentar a doença. Então, é melhor você prevenir. Olha aqui, Leonardo, boa noite. Quando a glicose se abaixa, o que pode acontecer? Deu para entender a pergunta da telespectadora? Isso. Normalmente, né, as hipoglicemias, elas são induzidas por alguma medicação. Existem medicações via orais que causam isso, mas normalmente é com pacientes insulino dependentes, diabetes tipo 1 ou 2. Então, a hipoglicemia, se ela chegar a não dar um desmaio, né, ela perder a consciência, que normalmente é uma glicemia abaixo de 50, 40, ela pode se alimentar, né? Ela pode comer uma fruta, comer um biscoito, comer alguma coisa, porque a insulina faz pico. Então, na hora que ela faz o pico, normalmente a glicemia cai e você alimentou, não tem problema. Mas se for o caso da paciente chegar a perder a consciência, aí tem que ser encaminhada para o hospital ou um posto de saúde, porque vai ter que pegar um acesso venoso, vai ter que ser venosa a medicação. Para a gente encerrar esse bloco, para a gente chamar o último intervalo, qual que é a importância do papel do endocrinologista dentro desse tema da questão da obesidade e do diabetes? De que forma ela atua realmente para reduzir a obesidade até essa glicose? Isso. Então, na verdade, o que acontece? O endocrinologista, o cargo-chefe dele é hormonal. Então, nós temos duas doenças que são totalmente hormonais. A diabetes, que envolve a insulina, que é o principal hormônio anabolizante do corpo, né? Então, nós vamos fazer a prevenção para o paciente não perder a função hepática, né? A função pancreática dele, e vamos controlar essa parte hormonal dele, né? Seja com medicação, com mudança de estilo de vida, com orientação. E a obesidade vem junto. Se você previne o diabetes, você previne a obesidade. Por quê? Se a principal causa da obesidade é o excesso de carboidrato alimentar e o sedentarismo, com certeza a da diabetes é a mesma coisa. Por isso que um assunto não é independente do outro. Os dois andam muito junto. Se for um paciente de diabetes tipo 1, normalmente é o controle com insulina, né? Aí já é outra área. Ok. É mais grave quando você fala que vai ter que dar para aplicar a insulina? É um medicamento, né? É bom sentir isso, né? Eu tive um professor em Belo Horizonte que ele falava que a melhor medicação pro diabetes é a insulina. Mas pro paciente não é. Porque a aplicação ainda não existe via oral. Inventaram há muitos anos atrás uma nasal que se aplicava intranasal como se fosse um jato de... Essa não deu certo. Não deu certo, não tinha absorção muito boa. Então, para ela fazer o efeito mesmo, ela não pode passar pelo trato gastrointestinal.
Então tem que ser aplicável já para correr direto na corrente sanguínea. E a própria pessoa que muitas vezes aplica? Na maioria das vezes, né? Quando a pessoa é mais idosa e tem aquele medo, aquela cisma da agulha, né? As agulhas estão mais finas hoje, né? São agulhas mais fininhas, né? São agulhas mais que causam menos dor. Mas, normalmente, é o próprio paciente. Se for um idoso, a gente orienta sempre um acompanhante ou um familiar para ajudá-lo, né? Olha aqui, é o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar no fechamento do programa. A gente está recebendo hoje o médico Leonardo Bruno de Moraes, da Humaniza Clínica Médica. Já já a gente volta para o fechamento do Almoça Grátis dessa terça-feira. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. A nova pesquisa do Sensuc confirma. Mais uma vez, as emissoras do Sistema MPA são número 1 em audiência em 2017. A 94 Live e a Nova Sertaneja estão empatadas em primeiro lugar na preferência do ouvinte. E a Rádio Minas AM e FM é a preferida pelo público para transmissões esportivas e jornalísticas. Sistema MPA, mais uma vez, o grupo número 1 em audiência. A Vascular Laser Center oferece diagnóstico e o melhor tratamento de varizes em microespuma, aplicação e cirurgia com laser e exame do Plexiscan colorido. São quase 20 anos de experiência em Divinópolis com o angiologista Alexandre Nonato. Marque sua avaliação na Vascular Laser Center, Edifício Milênio, 10º andar, com o telefone 3212-1004. Visite nosso site www.alexandrenonato.site.med.br. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, primeira terça-feira do mês de outubro. Eu registrei aqui o nome, falei aqui, na verdade, o nome do telespectador errado, não é o Bruno, é o Rubens. Rubens Beckman, eu não sei se eu estou falando o sobrenome correto, lá do Vistador Aquaville. Olha aqui o comentário que ele fez. Meu pai é diabético, obeso e eu preciso também sair da obesidade. Estou gostando que está falando sobre esse assunto. Todo mundo quer uma receita rápida, né? E que resolva rápido, né? De que maneira rápida você responderia aqui o nosso amigo Rubens? Então, igual o pai dele, né, do Rubens, ele já é diabético e ainda com obesidade. Para ele tratar essa diabetes dele, com certeza, é lógico que precisa de medicamentos, né? Mas ele precisa perder peso. Se ele continuar na obesidade, ele vai ter muita dificuldade de tratar o diabetes dele. E se o pai tem, o filho já é obeso, o que vai acontecer com esse filho? Provavelmente, no futuro, vai ter diabetes. Deixa eu registrar aqui também, o Evandro Araújo estava me dizendo aqui que recebeu aqui um telefonema do Coronel Faria, Coronel Faria do Jornal Agora, que está assistindo aqui o programa Almoça Grátis. Não é isso, Evandro? Ele ligou aqui. Obrigado pela audiência aí do Coronel Faria. Está parabenizando aqui o Leonardo, né? Porque quando se fala Leonardo, médico, a relação tem que vir imediatamente. Filho do José Geraldo de Moraes, né? Aqui da Divinópolis, que muita gente conhece. Foi aí proprietário da Boutique Neuza. Já comprei lá, quando eu comecei a namorar a minha esposa em 1987, 88, 89...
Eu já comprei lá, ali na rua Goiás, quase esquina com a Bahia. Tem muito tempo, né? Tem muitos anos. Você comprou, mas tem muito tempo. Ô, Leonardo, nós já falamos aqui sobre a questão da participação do endocrinologista, né, no tratamento da obesidade, do diabetes. Você quer dar uma reforçada sobre isso também? De que forma que esse profissional atua? Isso. Então, a gente estava até falando sobre isso. Então, a obesidade e a diabetes andam juntos. Então, o endocrinologista, ele vai investigar se tem alguma causa endógena, quer dizer, dentro do corpo da pessoa, que está atrapalhando aquele controle do diabetes, aquele controle da pessoa continuar no peso ideal. Se ele não descobrir nada, os exames todos normais, não tiver nenhuma alteração significativa que não precisa ser corrigida, ele vai incentivar o paciente à mudança do estilo de vida, né? Se precisar de alguma medicação para acelerar e para associar o tratamento, vai ser usado. Tem aqui algumas perguntas aqui, eu faço aqui até em respeito ao telespectador, o Geraldo do Barra Interlagos. Samuel, boa noite, parabéns pelo programa. Eu quero saber, doutor, se colocar o quiabo de molho e beber água em jejum é bom para baixar a glicose? Pergunta ótima. E tem a ver? Isso começou, essa questão do quiabo começou no programa do Luciano Huck. Foi uns alunos que fizeram um trabalho lá, que a água do quiabo baixava a glicose. Tudo isso, que são coisas sem estudo, sem evidência, a medicina, o CRM, né, que é nosso conselho, ele não nos fortalece, não ajuda muito. Então, tudo para te passar uma medicaçãozinha hoje para um paciente, aquele remédio já foi estudado uns 20, 30 anos atrás. Já foi feito um estudo com placebo, com estudo controle. Então, a gente precisa de uma comprovação disso. Então, você pode orientar o paciente, mas você não pode receitar. Tá? Então, o que eu já vi falar, já teve paciente meu que falou que foi bom, coisa e tal, a gente já ouviu falar. Mas, por enquanto não tiver um estudo com mais firmeza... Comprovado, a gente não pode indicar. A Mariana está mandando aqui uma mensagem, não é pelo WhatsApp, não tem problema. Ela está dizendo que ela tomou um medicamento, que você está vendo aqui, e ela está dizendo que ganhou muito peso. Tem como emagrecer? Sim, é o risperidona. Ok. Esse remédio é um remédio de ação central, né? Um paciente que talvez pode ter umas crises de ansiedade, crise nervosa, às vezes até surtos psicóticos, né? Ele é indicado, mas depende do caso, não sei o caso dela. Mas é uma medicaçãozinha que pode ser associado ao aumento de peso. Então, se foi o remédio a causa, primeira coisa é suspender. Tentar trocar com o psiquiatra ou o clínico que passou e fazer a mudança de estilo de vida, né? Não adianta só parar com a medicação que o peso não some. O Henrique do bairro São José, é verdade que machucados que demoram a sarar possivelmente pode ser um sinal do diabetes? Isso, falamos aqui, né, sobre insuficiências vasculares. Se você tem um diabetes descompensado, né, normalmente uma ferida na parte periférica, mãos e pés, tem dificuldade de fechar. Se você já tem isso e ainda não tem o diagnóstico, faça o exame e descarte a possibilidade de ter. Tá? Eu gostaria, a produção está me avisando aqui que o nosso tempo já está esgotando. Agradecendo mais uma vez a toda a equipe aí da Vascular Laser Master pelo início, né? Parabenizando também a equipe da Humaniza. Vamos deixar o telefone, por gentileza, aí, meu caro Túlio, é o 3221-1211. 3221-1211. Daqui a pouco ele coloca pra gente o seu recado final. O que mais importante você gostaria de deixar sintetizado nessa sua participação sobre a questão da obesidade e diabetes? Lembrando que sempre vai ter essa relação da obesidade com diabetes. O que você gostaria de deixar mais patente, aquilo que você também não falou e que você gostaria de deixar claro aqui para o telespectador? Certo. Primeiramente, agradecer, né, o convite. Estamos à disposição da televisão, do Samuel e de qualquer pessoa que queira nos procurar para tirar as suas dúvidas, para tratamento. E sempre lembrar, foi o que a gente fazer o resumão que a gente falou hoje, que a obesidade anda junto com o diabetes e não tem como separar uma doença da outra. Então, se você diminui o carboidrato, se você modifica o estilo de vida, começa com exercício físico e reduza a sua alimentação, com certeza você faz uma prevenção antes que a doença apareça. Ok, muito obrigado, portanto, ao médico Leonardo Bruno de Moraes. Leve o nosso abraço ao José Geraldo de Moraes, ao Flávio também, né, que breve vai estar aqui com a gente novamente. Certo. Bom, uma amostra grátis da saúde vai ficando por aqui. Evandro Araújo vem aí ao vivo hoje, trazendo aí um especial sobre os 4 anos da morte do Fiico, que foi uma figura emblemática
emblemática no rádio divinopolitano, né? Eu e Evandro também chegamos a trabalhar em parte com o FIICO. Vale a pena aí rever essa entrevista. E ao vivo, a Amostra Grátis da Saúde volta na próxima terça-feira. Para você que pegou o finalzinho dessa entrevista de hoje, a nossa reprise é sábado a partir de 1h da tarde. E breve você também acompanha no nosso canal no YouTube, no programa Amostra Grátis da Saúde. Para você, uma boa noite e até a próxima terça, se Deus quiser. Oferecimento Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história.